Boa tarde, Fernando, tudo bem? Tudo certo, Edu. Show de bola. Obrigado por aceitar o nosso convite, primeiramente, né? Em participar dessa entrevista que vai, enfim, trazer elementos acerca da atuação do psicólogo na área jurídica. Eu acho que não poderia ter escolhido ninguém melhor do que você, cara, para nos ajudar a entender um pouco desse papel, tá? Vão ser 10 questões, fica bem à vontade para responder o que tu te sentir à vontade, e se em algum momento tu se sentir incomodado, pode me avisar também, que a gente troca a questão no teu tempo e da forma que tu achar melhor. Beleza, Edu, valeu. Certo? Então vamos lá. Então, primeira questão, poderia se apresentar, contar teu nome, formação, instituição de ensino e o tempo de atuação como psicólogo, por favor? Me chamo Fernando Henrique Melo Silva. Eu me formei em 2014. Me formei em 2014 na Universidade Federal de Rondônia. E aí, depois de formado, quando eu me formei, eu fiquei com uma ênfase ali na área clínica. Depois da área clínica, fiquei 2 anos ali, e aí eu entrei ingressei no mestrado na UFAM, né, que é a Federal do Amazonas. E o meu mestrado foi em processos psicossociais e saúde, né? Então, acabei ali focando ainda mais na saúde do trabalho, a psicologia do trabalho, mais especificamente na psicodinâmica do trabalho, né? E então fiquei assim muito voltado para essa parte da saúde durante esse período, até eu ter vindo aqui para Santa Catarina em 2018, e aqui fiquei atuando onde atuo até hoje, que é na área clínica, né? Mais precisamente nessa área, né, que tu veio para me entrevistar, né, Edu, eu entrei em 2022, né, que foi lá na Palhoça ainda, né? E que vindo aqui para Biguaçu, acabei dando muita sorte de entrar exatamente no mesmíssimo posto que eu atuava lá, né? Então, desde 2022, ela é uma área que eu diria assim, ela é uma área da assistência social, né? Ela é da assistência social, mas que tangencia com o jurídico, né? Atua em parceria com o judiciário, por conta de fazer a fiscalização do cumprimento da medida socioeducativa, né, de adolescentes e jovens, né? Então, a gente, de uma certa forma, atua em parceria e entra em certos pontos ali que é do judiciário. O tempo de atuação como psicólogo. Tá. Eu atuo somando assim as áreas que eu transito desde 2014. Sim. Né? Eu atuei brevemente na área organizacional também, né? Com gestão de pessoas, avaliação de desempenho. Legal. Que foi inclusive o que antecedeu a minha entrada ao mestrado, né? Onde no mestrado eu pulei, na verdade, para uma vertente mais crítica dessa área, né? Digamos assim, antes eu estava atuando na organizacional, e no mestrado eu fui para uma área crítica da organizacional, na verdade, né? Então, fiquei aí durante esse período misturando organizacional, saúde e a assistência, né? Tem 11 anos, né? 11 anos de atuação. Legal. Na verdade, tu já contemplou a segunda, que seria como foi a tua trajetória profissional até chegar ao CREAS, né? Acabou que eu acho que tu já contemplou, muito bom, Fernando. Então, eu acho que essa gente já deu para entender, né? Segundo tua visão, qual que é excepcionalmente o papel do psicólogo nessa equipe multiprofissional do CREAS, assim? Principalmente, né, legalmente, vamos dizer assim, é garantir, né, os direitos, né, principalmente ali o do ECA, né, em relação a
adolescentes e jovens, que a medida socioeducativa, de uma certa forma, né, se a gente for olhar num plano mais macro, ela é uma falha do Estado, quer dizer, não é uma falha do Estado, é que o Estado falhou, né, com aquele adolescente, né, que está em cumprimento de medida socioeducativa, né. Então, o papel do psicólogo junto com o assistente social, e em alguns outros municípios acontece de ter pedagogo também, né, e algumas outras, advogado também, né, uma equipe completíssima, vai muito mais profissionais, né. Então, cada um dentro da sua área, de garantir justamente aquilo que estipula o ECA, né, e a própria Constituição, né. Então, claro, mas aí falando um pouco mais da nossa área, né, a minha preocupação enquanto psicólogo, principalmente quando está em diálogo com o judiciário, que é o momento em que a gente apresenta relatório, dá o retorno de dizer como é que tem sido, né, o acompanhamento dessa medida, é mostrar que tem um sujeito ali, que tem uma pessoa, né, que ele tem um nome, que ele tem uma história, né, e não um número de processo, né, que muitas das vezes o judiciário, dentro da sua área, eles não sabem nem quem é o nome da pessoa, né, para eles é o número do processo, né. Então a psicologia entra muito assim também com esse estatuto de sujeito, né, sobre esses meninos e meninas que a gente acompanha. Fernando, quais que são os principais desafios nessa articulação assim, entre as demandas do sistema de justiça e as necessidades dessa população que tu atende? O judiciário na sua língua e a psicologia, a assistência na sua linguagem também, né? E cada um olhando como se fosse duas retas paralelas, falando a mesma coisa, que não se encontram muitas das vezes, né? E a nossa ideia é tentar fazer se encontrar, né? Mas, dá um exemplo, né? O judiciário estipula pra gente prazos, né? Vocês têm 15 dias para apresentar o plano individual de atendimento do adolescente. E é sempre esse prazo, né? Porque, enfim, é o cumpra-se a lei, vamos dizer assim, né? E a gente já parte da premissa de que, além de cada sujeito ser individual, ser singular, tem o seu contexto também, né? Então, para uns dá 15 dias, para outros dá 3 meses, para outros dá, enfim, né? Até porque aí começa a questão de território, começa a questão, vamos dizer assim, também de complexidade, vulnerabilidade daquela pessoa, né? Não ser encontrado, vínculo, né? O vínculo é uma coisa muito importante que a gente tem que trabalhar, e que isso não... a lei pede 15 dias e às vezes a gente precisa trabalhar o vínculo com a pessoa para depois ele confiar e a gente conseguir. Então, assim, a gente pode entregar um plano individual em 15 dias, mas com certeza não vai representar fielmente aquele sujeito, né? Vai ser um preenchimento mecânico, né? E a gente se preocupa muito em tentar mandar uma coisa orgânica, uma coisa viva, né? Que represente. Então, nosso desafio é sempre tentar estar primeiro trazendo o judiciário para essa nossa realidade, né? Para eles compreenderem isso, mas também sim, vamos dizer assim, se o judiciário entra totalmente na nossa linguagem, aí não existe lei, né? Que é o quê? Vai fazer uma lei para cada um, né? E enfim, né, a gente acaba muitas das vezes apelando para os instrumentos também, né? Solicitação de dilação de prazo, essas questões, né? E o que gera um retrabalho muito grande para a gente, que além de fazer o nosso próprio trabalho, a gente tem que estar sempre fazendo documentos para encaminhar para eles, para não perder o prazo, enfim, né? Então, é uma questão muito... Tem muito assunto aí, né? Tem muito assunto dentro dessa questão. Sim, me faz pensar na homeostase, isso que tu falou aí, tipo, parece que, né, é uma busca entre equilibrar aí burocracia e realmente os direitos humanos. Sim. Legal. É bom pensar por esse lado. E como é que acontece esse fluxo de comunicação e encaminhamento entre o CREAS, o sistema judiciário e outros serviços da rede, como saúde, escola, CAPES, conselho tutelar, etc.? Tem um fluxo meio burocrático, vamos dizer assim, que são formulários, enfim, né, meios também, né,
A gente sempre enfatiza muito os meios institucionais, né, para poder comunicar, né? Então, com o judiciário a gente se comunica pelo sistema deles, que é o EPROC, né? A gente se comunica lá onde fica praticamente uma tríade, né? CREAS, Ministério Público e Judiciário, né? O Ministério Público faz uma solicitação, o Judiciário dá a ordem e o CREAS atende, né? E aí a gente reporta para eles, aí o Judiciário chama o Ministério Público para apreciar a nossa avaliação e aí fica nesse movimento, né? Então, com o Judiciário a gente se movimenta dessa forma, né? Com o Conselho Tutelar e os demais agentes da rede, assim, né? Saúde, educação, aí a gente utiliza mais assim, né? Os fluxos internos, né? Também o nosso canal de comunicação interna. Quais são as demandas judiciais mais frequentes que chegam até você e como o teu trabalho se articula com elas? A demanda judicial é o cumprimento da medida socioeducativa, né? Basicamente, colocar entre aspas, esse é o nosso único, né? Trabalho. E a partir dessa demanda que nascem outras, né? Que é quando a gente começa a acompanhar os guris, ou as gurias, né? A gente vai vendo que aí ali tem as demandas de ordem da assistência, né? Ou da saúde, enfim, né? Mas sim, o judiciário sempre encaminha, né? Tanto que o nosso serviço é o único do CREAS que só recebe exclusivamente os casos através do encaminhamento do judiciário, né? Os outros serviços aqui, como o PAEF e CEPRED, recebem às vezes do CT, do Disque 100, recebe do Ministério Público, né? E enquanto a gente é só judiciário, né? Legal. Fernando, dentro dessa área especificamente, né, existe algum tipo de avaliação psicológica que precisa se realizar e tal? E se existe, geralmente, que tipo de técnica se utiliza para isso? E quando eu digo avaliação, não necessariamente testes, né? Mas no geral, assim, se existe isso ou se não, se de repente vai por outro caminho? Aqui como a atuação não é da saúde, apesar de também de envolver, vamos dizer, querendo ou não, o psicólogo, não é porque ele está na assistência que ele vai tapar os olhos para a saúde. Sim. Né? Mas como a nossa atuação é limitada à nossa esfera, vamos dizer assim, quando a gente identifica sinais ou algumas coisas assim, a gente faz o encaminhamento vamos dizer assim, para a rede competente, né? Vamos supor, um menino que tem a gente começa a perceber alguns traços possíveis de autismo. A gente encaminha internamente, né, para o médico da família, né, na UBS, para dali ele fazer os encaminhamentos, né, e aí um psicólogo da rede, né, fazer também as devidas avaliações, né. Assim como dentro também, vamos supor que seja uma coisa mais voltada ali para o perfil, né, do sócio-educando ali que a gente está atendendo, a gente pode apresentar isso por meio de relatório e o promotor solicitar uma perícia, né? E aí o perito vai vir com suas próprias técnicas, enfim, mas falando aqui, especificamente do nosso, né, quando o psicólogo está aqui, o que ele faz, né? O que eu faço, quer dizer, né? Eu uso muito a própria escuta ativa, né? A escuta flutuante, de uma certa forma também uma entrevista aberta, né? Não sem estrutura, né? Que é muito para ir coletando dados, mas esses dados totalmente exploratórios, né? com os meninos, né? Sem, vamos dizer assim, o objetivo de diagnóstico, Sim. sem o objetivo nesse sentido, né? É mais realmente ali, vamos dizer assim, mais com um olhar psicossocial, né? Nesse sentido. E aí, claro que, vez ou outra, ali a gente identifica alguma coisa, é quando vem esses casos que eu te narrei, né? Que a gente faz os encaminhamentos a partir daí. Para aí sim ter uma avaliação
técnica, né, eficaz de acordo com aquilo que necessita. Pô, quais dilemas éticos surgem no exercício da psicologia jurídica no CREAS e como você lida com a tensão entre relatórios, pareceres e a garantia dos direitos dos usuários? Voltamos pro limbo, né? É outro ponto aí bem polêmico, né? E que também são tudo campos aí que dá para as pessoas fazerem bons campos de pesquisa, né, Edu? Uhum. Então, aqui a gente tem dilemas de diversas ordens, né? Como, por exemplo, acho que o que ocorre com mais frequência aqui é dos meninos narrarem outras coisas, né? Em que eles só vão narrar pra gente justamente porque, enfim, pelo menos eu coloco para os meninos que quando eles estão falando com um psicólogo, né, que tem um psicólogo na equipe que é justamente também para que o que eles falarem sobre eles, que não for pertinente vamos dizer assim, pertinente àquilo que o judiciário necessita saber, que eles estão protegidos pelo código de ética, né, pelo sigilo ético da profissão, né? E então eles se abrem para certas coisas, muitas das vezes, né, que a gente não tem como confirmar se aquilo é verídico ou não. Sim. Né? Às vezes um ato infracional do passado ou outro ato infracional, enfim, questões do tipo, e a gente se depara, né, com e aí, né, isso vai ou não vai para até que ponto certas coisas vão para o relatório ou não, né? Porque até que ponto também certas coisas o menino até que ponto também vamos colocar assim que aquela confiança que ele tem contigo é uma coisa que se tu quebrar pode ser talvez o último fio do barbante que liga ele ainda, vamos dizer assim, a uma confiança nas instituições, né? A uma confiança no Estado, que querendo ou não o psicólogo aqui está representando, vamos dizer assim, entre aspas, a sociedade, né, para ele. Se ele vem aqui é porque ele ainda não se, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, mas ele não se marginalizou ao ponto de se afastar de fato, né, para as margens da sociedade, e é isso, o Estado não me acessa mais, né? Então a gente tem um peso aqui, né, muito que a questão do sigilo ético aqui é meio que diariamente posta à prova. E aí sim, a forma de lidar com isso também é levar para outros colegas, aqui como só tem eu de psicólogo do serviço, complica um pouco, então eu convido muitas das vezes a minha rede, né, que são colegas da Palhoça, que também atuam, né, como psicólogas da medida, e a gente faz esses estudos de caso, para poder não ficar uma coisa também, vamos dizer assim, totalmente individual, deliberada, né? Levo para a coordenação, para Ellen, que é coordenadora também, por ser psicóloga, auxilia muito, né, numa supervisão, né? Até se for olhar assim, a Ellen, apesar dela estar aqui como coordenadora, ela também tem uma condição excelente para estar também como orientadora, eu diria assim, uma supervisora, né, de outros psicólogos, pelo fato, enfim, da titularidade e experiência maior dela, né? Então, esses são os maiores dilemas e os desafios que ainda assim têm saídas, né? Legal. Na tua visão, Fernando, qual a principal contribuição da psicologia jurídica, né, para a defesa e promoção dos direitos humanos? Justamente, eu acho que volta um pouco lá para que eu te falei no início, né, da gente estar aqui para cumprir o ECA, né, que é nesse sentido, né, enfim, o psicólogo é mais um, assim como os outros profissionais também que compõem, né, esse serviço, é mais um guardião, eu diria assim, né, e muitas das vezes, né, o judiciário tem um olhar de uma certa forma. Ele aprecia bastante o olhar do psicólogo, porque ele entende que o judiciário entende que o psicólogo compreende, né, da personalidade, vamos dizer assim, do cognitivo, né,
do comportamento, de uma série de questões, né, que uma caneta do psicólogo, de uma certa forma, é uma responsabilidade técnica, né, de dizer, olha, esse guri, né, esse guri ou essa guria aqui, ele, enfim, né, essa medida, né, garante a ressocialização do fulano, né, esse fulano cumpriu, né, integralmente a sua medida, com êxito, né, então, assim, quando o psicólogo, de uma certa forma, faz a sua avaliação técnica sobre o perfil, entre aspas, né, eu digo entre aspas porque vai muito além do perfil, né, mas o judiciário tem esse olhar mais atento ao que a gente tem para dizer sobre o perfil, né, então, de uma certa forma, quando a gente dá esse carimbo, né, tem um peso muito grande sobre o que a gente vai avaliar, que a gente pode, às vezes até na intenção ou não, né, prejudicar, por exemplo, também. Sim. Né? Eu já vi casos, né, de psicólogos sem a intenção, claro, né, que fez uma avaliação de uma certa forma que foi mais, assim, vamos dizer, incisiva, né, mais enérgica, né, sobre certos comportamentos, né, de um adolescente, onde aquilo foi tão chocante para o judiciário que repercutiu em medidas mais drásticas, né, como agravamento de medida socioeducativa e tudo, né, então, assim, e esse caso que era conhecido por nós, né, isso eu estou falando referente lá a outro município, né, esse caso que era conhecido pela gente, a gente via que tinha outras possibilidades e saídas, né? Então, assim, aquilo meio que serviu de lição no sentido de, opa, né? É muita responsabilidade, né? O que a gente atesta, né? Então, claro, né? Nosso papel, a nossa importância, né? Assim, ela pode ser tanto muito positiva quanto negativa, né? E aí vai muito também da ética de quem ocupa, né? Esse lugar, né? Eu e a Sara até, né, a minha dupla, a gente brinca muito, assim, que de uma certa forma tem que ter um certo perfil para estar aqui, né? Tem que ter um certo perfil porque, vamos dizer assim, uma pessoa um pouco mais punitiva e sádica pode cometer deslizes, né? Sem querer, às vezes, né? Pode cometer deslizes num relatório técnico que pode atrapalhar demais o curso da vida de um menino desse, né? Ou uma menina. E a medida socioeducativa é muito assim crítica, que ou tu vai para frente ou tu vai para trás, né? Nesse sentido. E sinceramente aqui para nossa satisfação, que eu vejo que a gente não tem dados estatísticos, infelizmente, mas a gente não costuma rever os mesmos rostos aqui. Então é sinal de que talvez eles não reincidam tanto, né? Então isso é bom, né? A gente vê, assim, de uma certa forma, que tem aparentemente, eu chutaria dizer que tem uma boa taxa de ressocialização de fato dos meninos, né? E meninas. Então, assim, né, e a nossa importância aqui é nesse sentido mais constitucional do ECA e ético também, dos direitos humanos nesse sentido também, né, porque muitas das vezes quando eles chegam aqui a gente vê que muitos direitos estão sendo violados, como a evasão escolar, como a medida socioeducativa muitas das vezes é a primeira vez que esse menino está pisando dentro de um órgão público e sendo ouvido de fato por alguém. A gente mesmo recentemente chegou com um menino aqui de 19 anos que sequer tinha RG, né? Não tinha RG, não tinha... Assim, era um fantasma para a sociedade, né? E hoje ele está com RG, está com CPF, a certidão de nascimento, tudo direitinho. A gente chegou a agendar a inscrição do cadastro único para ele, estava aqui tendo acesso aos benefícios eventuais de alimentação e enfim... isso também que estava impedindo ele de poder trabalhar, né, CLT, porque ele não tinha documentação, né? E enfim, então é uma série de garantias aqui também, né? Vai bem para além só do cumprimento da medida. Legal.
Pô, pra gente fechar então, Fernando, que mudanças ou melhorias você considera necessárias para fortalecer o papel da psicologia em equipamentos como o CREAS? Principalmente, vixe, mais uma pergunta aí também, né? Daí a outra também. Eu vou começar de cima para baixo, Tá. né? De cima para baixo é um olhar político, né? Um olhar político de tipo realmente avaliar quem são as propostas políticas, né? Que tem uma visão de poder fortalecer, né? Essas macropolíticas, esses setores, né, específicos da política pública, né? Que medida socioeducativa, apesar de estar ali com o judiciário, ela é uma política pública da assistência social, né? Ou seja, então a gente tem que olhar lá para o nosso, eu vou dizer assim, o exercício de cidadania, né, da escolha dos representantes políticos, né? Ah, pô, e aí, quem é que pode ajudar, vamos dizer assim, qual pessoa, partido, enfim, que possa auxiliar no fortalecimento, construção, avanço, né, dessas políticas públicas, né? Porque a coisa é uma cascata, né? A política pública construída, aí sim o judiciário tem instrumento para poder bater o martelo e determinar que o executivo dos municípios, né, possam, vamos dizer assim, estruturar os serviços, né? E aí, claro, aí vem a outra parte, né, também, que é justamente, ok, então aí a gente também tem que olhar, se preocupar também com quem são com as nossas eleições municipais, né? O pessoal às vezes ultimamente mira muito lá no alto e esquece que a gente mora dentro de um município, né? Então, bom, olhar também, né, se esse representante político, né, desde os vereadores, né, até os deputados e prefeito, né, e governador também, né, apesar do, enfim, porque existem repasses estaduais também que vêm para o município, né? Olhar toda essa cadeia, né, política e ver se ela está coerente ou não com o fortalecimento, né, do nosso trabalho que é feito aqui, né? E aí, descendo um pouco mais, né, é também a nossa parte, né, enquanto servidor público, né, nesse sentido também de cobrar, né, as autoridades, né, de estar sempre ali próximo, né, uma vez por semestre o promotor e o juiz vêm aqui para fazer as inspeções, né, do Conselho Nacional de Justiça, né? E é um momento onde a gente, vamos dizer assim, não se acovarda, né, para poder dizer o que está faltando, o que não tem, né? Que é justamente para poder, que assim, né, se a coisa tivesse sendo feita com a política pública como já é descrita, muita coisa ia estar bem melhor, né? Sim. Ou seja, a gente não tem pedagogo, né? A gente não tem um coordenador próprio de serviço, né? A gente não tem um advogado próprio, a gente não tem uma série de coisas, né? Tu viu que eu estava aqui há quase um ano sozinho, Sim. né? Há pouco tempo que ganhei uma dupla, né? Sim. E eu vivia relatando isso, né? Nos documentos, né? Dizendo, né? Olha, estamos atuando em inconformidade, né? Com a Lei 12.594 de 2012, né? Que é o SINASE, né? Então, assim, né? São essas coisas assim que eu diria que está num exercício de cidadania mais assim, né? Desde o uso do seu voto até também o que a gente faz aqui, né? Enquanto a gente está aqui ocupando esse cargo, né? Nesse sentido, essa luta mais política, eu diria assim, né? Sim. Desde a partidária até a não partidária, né? Não a partidária no sentido de A ou B, mas em sentido de coerência com os que defendem, né, essas políticas públicas, né? Então seria mais isso, assim, a minha visão. Boa. Pô, Fernando, obrigado. Te agradeço em nome do grupo, em nome da disciplina. Obrigado pela tua contribuição, cara, por compartilhar do teu conhecimento, experiência. Achei muito bacana aqui ficar te ouvindo e tal. A gente acaba aprendendo muito com isso, né? E te desejo boa sorte nessa caminhada, né? Valeu, Edu. Que as coisas também melhorem agora. Parabéns aí pela dupla. Acredito que vai ficar mais tranquilo, né? Já tá. O fardo dividido é mais fácil carregar.
E muito obrigado, de verdade, obrigado. É isso, valeu Edu, né? E tu e a Milena sempre bem-vindos aqui também. Quiserem Gratidão. dar um pulo aqui na medida socioeducativa, só tomar um cafezinho. É show de bola. Obrigado, tá? Valeu, Edu.